Boa tarde, pessoal. Flávio Werneck aqui para mais uma palestra para vocês aí sobre finanças pessoais e como, né, a gente pode lidar da melhor forma com as dívidas, né? Espero que eu possa ajudar vocês aí. Espero que vocês gostem e, caso de dúvida, vocês podem, né, tirar pelo e-mail flavio.werneck@rioprevidência.rj.gov.br. Tá bom? Vamos começar então. Espero que todos gostem bastante e, né, sempre possível, estarei aqui para ajudá-los. Valeu? Obrigado, pessoal, e vamos começar. Bom, a princípio, o que acontece? Você tem as dívidas pessoais e a importância do gerenciamento. O que acontece, pessoal? As pessoas muitas vezes gastam muito além do que elas têm, né? E com isso é só observar, a gente observa aí, né, os dados, os levantamentos do governo aí que tem mais de 70 milhões de pessoas endividadas no país, né? É um número muito significativo e, assim, a minha intenção aqui é poder ajudar aqueles que estão nessa situação de, né, de dívida, né, muitas vezes não sabem como sair, não sabem o que fazer, né, para se livrar delas, enfim. Então, eu acho que tem sempre um caminho, né, e tudo começa, né, pela organização financeira, né? Você tem que saber que você tem uma dívida e você tem que ter noção do quanto que você está devendo, né, para poder aí já ter um start de como você vai fazer para você se livrar dessas dívidas aí, tá certo? Então, é sumamente importante, né, você ter clareza, né, do quanto que você está devendo, nem de, assim, a quem você está devendo, quantas dívidas você tem, e sempre, né, dar prioridade àquelas que têm maior tempo, por causa dos juros, né? Todas as vezes que você cria uma dívida, aquela dívida vai gerar juros, né, muitas vezes altíssimos, né? E aquela dívida mais antiga, com certeza, tem que ser a prioridade sua. Isso se você tiver várias dívidas. Se não, né, a sua prioridade é eliminar as suas dívidas, tá certo? Então, a importância do gerenciamento do seu dinheiro é fundamental para que você possa ter uma tranquilidade em pagar todas as suas dívidas e, futuramente, até, né, investir o seu dinheiro né, com uma rentabilidade boa e você poder ter tranquilidade financeira, tá bom? Agora, eu vou falar dos diferentes tipos de dívidas pessoais que nós temos, né? Muitas pessoas pegam empréstimos aí com instituições financeiras, com, né, essas agências de crédito, e elas vão criando uma bola de neve em cima disso, né? Vai pegando empréstimo, empréstimo, um empréstimo, depois pega outro empréstimo, e agora eles estão dando empréstimo até para negativado, né? A pessoa está negativa, está com o nome sujo e eles continuam dando empréstimo, tá? E muitas das vezes o alvo deles também são os aposentados, pensionistas que, né, que recebem ali o dinheiro do INSS e tal, e eles sabem a data que essas pessoas recebem o dinheiro do INSS. Muitas vezes essas pessoas acabam criando dívida, pegando empréstimos com essas instituições, né, na ilusão de que vai poder resolver o problema da família, e muitas das vezes a pessoa cai numa, né, ela entra numa armadilha, né, financeira e acaba, né, sendo devedora de um valor expressivo. Então, é muito importante, né, que haja instrução nesse sentido, né, e antes da pessoa ir lá e pegar esse empréstimo, né, seja no banco, seja em outra instituição financeira, ela ter noção de quantos juros que ela vai pagar, ela ter noção de que aquele dinheiro que ela está pegando, né, ela vai pagar, às vezes, 2 ou 3 vezes mais no final, porque a quantia em juros que ela paga disso aí é absurda,
entendeu? Então, assim, é ter clareza, principalmente, e antes de realizar o empréstimo, né, qualquer tipo de empréstimo, perguntar a alguém que tenha conhecimento, alguém que possa ajudar, se realmente, de fato, é a melhor opção pegar aquele empréstimo. Tá, pessoal? Financiamento. Muita gente pega dinheiro com financeira, principalmente para poder pagar imóveis, né? Imóveis ou bens móveis, tipo carro, por exemplo, né? A pessoa vai comprar um carro, ela pega um financiamento com uma financeira da própria concessionária, né? E às vezes paga esse carro em 36 vezes, em 40 meses, enfim. E, cara, o que acontece? A pessoa vai levar um tempo absurdo para pagar esse carro, e esse carro vai te valorizando ao longo do tempo, e no final o valor que ela vai acabar de quitar o veículo vai custar 2, 3 vezes esse veículo. Né? E assim, e também assim, muitas vezes quando a pessoa pega financiamento para comprar imóvel, ela leva 20 a 30 anos, né, pagando, porque a pessoa às vezes consegue uma carta de crédito na Caixa Econômica Federal para dar de entrada, né, e tem que pagar todas as parcelas. E muitas das vezes, às vezes ela até perde esse imóvel porque não tem aquele valor para quitar o imóvel na data, né, acordada, vamos dizer assim, contratualmente. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas também com esse tipo de coisa. Muito melhor você, ao invés de fazer um financiamento, você pegar esse valor que você iria pagar mensalmente para a financeira e aplicar esse dinheiro, né? Aplicar esse dinheiro com juros aí de 2, 3%, de repente você vai conseguir ter esse dinheiro num determinado tempo, né? E para poder quitar aquele imóvel de uma vez só, você paga à vista e você ainda vai ter desconto nesse pagamento à vista. Né? O problema é que muitas pessoas não se planejam para isso, elas não esperam, né? Não querem esperar esse tempo todo para poder quitar o imóvel. Então, né, nessa onda, ela acaba indo no papo do corretor, muitas vezes, né, e sendo convencida pelo corretor de que aquele investimento ali é único, que ela não vai conseguir mais ter um investimento daquele, né, naquele tempo, e acaba, né, se endividando muitas vezes por causa disso, né, e dependendo das situações da vida, ela nem tem como quitar esse imóvel. Né? Cartões de crédito. Cartões de crédito, pessoal, cartões de crédito são as maiores causas, os cartões de crédito são as maiores causas de endividamento no país. Né? O brasileiro adora fazer compra no cartão de crédito. Né? E muitas das vezes a pessoa nem tem opção, porque, né, a pessoa fica doente, vai numa farmácia, por exemplo, né, e o valor dos medicamentos que são prescritos pelo médico são absurdamente caros. A pessoa vai ter outra alternativa a não ser parcelar aquilo ali. E ao parcelar, ela já está criando dívida futura. Né? Então, assim, existem situações que são muito difíceis de você não criar dívidas futuras, mas tem situações que você pode evitar, né? Com gastos supérfluos, por exemplo, coisas que você não precisa naquele momento, né? Coisas que, assim, às vezes a pessoa compra por impulso e cria dívida futura por impulso, né? Então, assim, a dica que eu posso dar para você é: se você pode comprar à vista, compre sempre à vista. E tenha clareza de que você está criando uma dívida, que aquele dinheiro não é teu, aquele dinheiro não faz parte do seu orçamento, aquele dinheiro é da instituição financeira. Então, ao você utilizar aquele dinheiro, você está utilizando muitas vezes o dinheiro do banco ou das instituições financeiras que gerenciam o cartão. Então, o que acontece? O cartão tem que ser usado com muita responsabilidade. Se você tem essa responsabilidade, se você sabe que você vai conseguir quitar essa dívida que você criou futuramente, na data de vencimento do cartão,
né, você pode utilizar o cartão sem problema nenhum. O cartão te dá até determinados benefícios que você pode utilizar até para abater o valor que você paga na fatura, por exemplo, como pontuações, né? Você pode trocar aquilo por milhas e vender, enfim, tem várias opções aí em relação ao cartão de crédito que você pode utilizar. Porém, você tem que usar com responsabilidade. Se você não sabe usar o cartão e se você vai criar dívida, né, você sabe que vai gerar dívida com o cartão e vai se complicar financeiramente falando, porque depois você vai ter que negociar, enfim, você vai acabar se estressando, porque o que acontece? Essas instituições financeiras, quando você, né, está devendo, e eles acabam, né, você acaba com o nome negativado aí no Serasa, né, no SPC, eles contratam firmas de cobrança que ficam te enchendo, né, a paciência, ligando para você insistentemente, cobrando, e a pessoa não tem paz, ela vive no limite ali. Então, o que acontece? O bom é você ter isso em consciência antes de fazer esses gastos no cartão e só usar o cartão quando extremamente necessário, né? Cheque especial, outra coisa também que é complicadíssima. Muita gente acha que cheque especial faz parte da renda dela, acha que faz parte da vida dela. Quando o banco ele avisa que vai aumentar o limite, né, do cheque especial, a pessoa já fica numa felicidade só, que ela acha que ela vai ter mais dinheiro para gastar. Tem muita gente que pensa assim, pessoal. E cheque especial é dinheiro do banco. Cheque especial não faz parte da sua renda, não faz parte do que você ganha. Então, você tem que ter consciência que se você entrar no cheque especial, você já vai correndo um rotativo do banco e vai pagar juros absurdos, entendeu? E vai criar uma dívida que muitas vezes você não vai saber como sair depois. Então, o meu conselho é pensar muito bem antes de utilizar o cheque especial, porque você está utilizando o dinheiro do banco e o banco cobra juros absurdos, né? E depois fica difícil de você negociar, porque o banco ele vai te negociar a tua dívida também incluindo juros. Então, quer dizer, o banco nunca joga para perder, galera, né? Então, pensa nisso antes de utilizar o cheque especial, né? É muito importante você ver as opções. Se você tiver outra opção que não o cheque especial, utiliza. Se você não tiver como e utilizar o cheque especial, observa as melhores condições que você pode. Tem banco que te dá até 10 dias para pagar sem juros. Existe essa situação, né? Conversa com o gerente lá, verifica direitinho e paga logo aquele valor que você utilizar. Tá bom? Isso é o que eu aconselho para quem vai utilizar o cheque especial, né? E assim, qual o impacto trazido pelas dívidas, né? Cara, as dívidas vão trazer assim várias situações ruins para você, né? Porque você não vai ter mais aquela paz de espírito, você não vai conseguir fazer nada, você só vai pensar nessas dívidas, né? E assim, você só vai conseguir ter tranquilidade, né, na medida que você se livra dessas dívidas, né? Então, isso sempre traz uma consequência devastadora, principalmente para a família, né? Então, assim, as pessoas criam dívidas, mas muitas vezes não pensam que essas dívidas estão envolvendo a família toda, né? Então, assim, é muito importante ter essa responsabilidade e também fazer uma reunião, né, com a família e verificar direitinho, né, se realmente é necessário fazer aquela dívida ou não, né, e procurar sempre ter conscientização de tudo, saber, né, exatamente, ter clareza em relação a todos os gastos em excesso que você tem, de todas as dívidas que você tem, para você não cair, né, numa armadilha.
as principais causas das dívidas pessoais, né? O que eu posso, por que as pessoas se endividam normalmente, geralmente? Geralmente a pessoa quando a pessoa fica desempregada, ela perde aquela renda principal dela, né? Se ela não tiver assim uma estrutura boa, se ela não tiver como ela se reestruturar, né? E se ela não tiver como uma renda, como gerar uma renda extra, né? E a pessoa vai ter que correr e vai ter que se reinventar para poder, pelo menos, né, pagar as despesas básicas que ela tem dentro de casa. Se ela não fizer isso, pessoal, ela vai cair naquela bola de neve. Ela vai ter que recorrer a empréstimo, né? Ela vai ter que entrar no cheque especial. Muitas vezes vai utilizar o cartão de crédito achando que ela poderá pagar isso aí quando ela conseguir um novo emprego ou quando ela tiver uma renda, né, que possa cobrir aquela despesa, né? Então, assim, cara, o desemprego é a maior causa de endividamento, né, do brasileiro, principalmente porque a pessoa não consegue fazer uma renda extra capaz de cobrir, né, as despesas pessoais dela, né? E muitas das vezes a pessoa, ela mesmo empregada, ela já vive muitas vezes ela tem um padrão de vida que não condiz com o que ela ganha, né? E a pessoa ela não aceita diminuir, ou seja, ela não aceita vir para um patamar abaixo do que ela está. E para a pessoa que está endividada, ela tem que ir para um patamar abaixo do que ela está, porque ela não tem fórmula mágica, galera. Você ganha uma determinada quantia e você gasta uma determinada quantia. Se você gasta mais do que você ganha, né, você não vai conseguir se livrar das dívidas nunca. Você tem que ter uma renda superior ao que você ganha para poder se livrar dessa situação e se tornar, quem sabe, um investidor no futuro. Gasto supérfluo. Muita gente assim acha que o que acontece? A pessoa, né, vem épocas, né, se aproximam épocas especiais, Dia das Crianças, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, e aí a pessoa, né, não, vou dar uma lembrancinha, vou dar isso, vou dar aquilo, né, acaba comprando, presenteando os familiares e às vezes faz compras que, né, compra aquilo porque o filho quer, porque não sei quem quer, não sei o que tal. É a pessoa muito boazinha, né? E acaba, cara, se endividando com o que não pode. Se você pode dar um presente legal para alguém, você tem condição para isso, você vai dar. Se você não pode, você tem que ter real noção da sua realidade cara, não fazer loucura, entendeu? Não gastar o que você não tem, né? Porque vai deixar alguém feliz, ou vai deixar seu filho feliz, ou sua esposa, ou marido feliz, enfim. Então pensa muito bem nisso antes de né, sair gastando o que você não tem, entendeu? Isso é importantíssimo. E emergência médica, aquela, né? A galera, às vezes o pessoal, o que acontece? Muitas das vezes o pessoal não tem, às vezes até tem dinheiro para pagar um plano de saúde, mas às vezes não tem. Aí o que acontece? Quando a pessoa não tem emergência médica, a pessoa não tem uma reserva de emergência, porque tudo que ela ganha, ela gasta, e qual é o resultado disso? Vai acabar se endividando. Vai ter que pegar esse dinheiro emprestado para pagar lá uma emergência no hospital ou para pagar lá outra coisa. E aí, nessa parte da emergência médica, né, eu posso falar também dos medicamentos, né, que a pessoa precisa daquilo para poder, né, sobreviver. O médico prescreve aquilo ali para poder ela se livrar de uma doença, e muitas das vezes ela não vai ter aquele recurso para pagar aquilo ali na hora e acaba entrando no cartão de crédito e não tem dinheiro para pagar o cartão de crédito, e aí vira aquela bola de neve que a gente já comentou aqui, ou seja, né, ela vai acabar criando dívidas futuras e vai se endividando, se endividando, se endividando, e não vai saber sair disso aí, né? Então, assim,
é muito importante você verificar o que é primordial na sua vida, né? E, cara, buscar soluções, buscar recursos, fazer uma renda extra, correr atrás, batalhar, lutar, para poder, pelo menos, ter a garantia de pagar um plano de saúde para si mesmo e para sua família, para dar uma segurança financeira para sua família. Isso é muito importante, né? Principalmente numa hora que você precisa de um recurso de emergência, né? Você está muito mal, acontece alguma coisa e você precisa de uma UTI e de um leito médico e você não tem, porque você não tem o plano de saúde e pelo SUS você vai demorar, vai entrar na fila e vai ficar naquela situação, podendo até vir a óbito, né? Podendo morrer. Então, pessoal, aquela. Vocês têm que verificar o que é prioridade na vida de vocês, né? E eu acho que plano de saúde é uma coisa muito importante aí para se ter, entendeu? Então, verifica, né, muito bem o que é urgente, o que é prioridade na sua vida, do que não é. E evita fazer gastos, né, desnecessários na sua vida, entendeu? Para justamente sobrar dinheiro, para você ter dinheiro para você cobrir os gastos necessários, né? E o plano de saúde é uma coisa crucial na vida de qualquer um, tá bom? Ainda mais aqui nesse país, né, que a gente não tem um setor hospitalar público de qualidade, né? A gente fica aí dependendo, né, de filas e mais filas, de inscrições no CISREG, né, enfim, e verificar se tem possibilidade ou não, né, de você estar ali naquela situação. E, cara, muitas das vezes, né, tem muita gente que acaba morrendo porque, né, não foi atendido a tempo na rede pública de saúde. Então, pessoal, pensa muito bem nisso, que é uma coisa fundamental. Tá? Consequências das dívidas pessoais. Juros altos. Né? Primeira consequência, logo, você pega um empréstimo no banco, o que acontece? O valor daquele empréstimo que você pegou ao longo do tempo vai triplicar ou ficar, às vezes, até 10 vezes maior do que o que você pegou, e vai criando uma bola de neve. Se você pegar mais empréstimos, vai se endividar mais ainda, né? Então, assim, por isso que é importante você ter a consciência de que, ao pegar um empréstimo bancário ou nessas instituições financeiras, você já está no rotativo, né, dessa dívida e, cara, você vai pagar juros absurdos em cima disso. Restrição no nome é outra coisa também, né? Você acaba, com isso, você acaba, né, as instituições financeiras acabam colocando seu nome no SPC e no Serasa, você acaba com o seu nome sujo. O que acontece com a restrição do nome? Você não consegue mais ter crédito na praça para poder fazer as compras, né? Você só vai poder fazer as suas compras com dinheiro, né? E tudo que você colocar no banco, o banco vai pegar porque você está devendo a ele. Então, assim, é uma situação muito complicada. Então, antes de você criar a dívida, você tem que pensar muito bem nisso, que você pode ficar com o seu nome sujo. Existem soluções para você limpar seu nome, né? Através do Serasa, através do Desenrola Brasil, né? Que é o plano do governo federal, aí justamente para poder a pessoa, né, abater aquela dívida e poder limpar seu nome, mas o que as pessoas não sabem é que essa dívida continua, né? E a pessoa vai ficar com essa dívida aí por 5 anos. Então, muitas das vezes a pessoa vai sofrer algum tipo de constrangimento porque tem essa dívida, entendeu? Então, assim, tenha noção disso antes de criar uma dívida nova, pessoal. Isso não é uma coisa corriqueira e, assim, é uma coisa que gera uma consequência muito drástica para a pessoa lá na frente. Então, antes de pegar um empréstimo, antes de se endividar, pensa direitinho naquilo que você está fazendo e se você tem condição de pagar aquilo ali no curto prazo. Senão, a melhor coisa é não pegar empréstimo nem com financeira, nem com banco.
E muito menos com a agiota, viu, pessoal? Porque a agiota está sempre aí, né, e sondando, enfim, e você acaba tendo risco até da tua vida por causa disso. Então, pensa muito bem nisso. Aumento da ansiedade e estresse. Você com dívida, o que acontece? Você acaba tendo seu nome, como a gente já falou, restrição no seu nome, você acaba não podendo comprar as coisas, isso vai te gerando uma certa ansiedade, você vai ficando estressado, porque, como eu já falei, as instituições financeiras vão contratar empresas, né, de cobrança para cobrar essa dívida, e as pessoas vão ficar te perturbando o tempo inteiro. Então, assim, é muito complicado isso, né? A pessoa vai acabar num ponto que a pessoa pode entrar numa depressão, né? E ter um problema de saúde mais grave, mais sério. Então, é muito complicado, né? Você se endividar, né? Assim, achando que não vai ter nenhum tipo de consequência. Então, pensa muito bem antes de pegar um empréstimo, antes de pegar um financiamento que você não possa pagar. É importantíssimo isso. E vai impactar, claro, na tua qualidade de vida, né? Por quê? Você está acostumado a ter uma determinada qualidade de vida com o que você tinha antes, né? Se você se endivida muito, o que acontece? Você não vai poder ter mais aquela qualidade de vida que você tem, justamente porque você tem que pagar aquela dívida. A tua meta principal, o teu objetivo principal é pagar aquela dívida. Se o teu objetivo principal é pagar aquela dívida, você tem que, né, aceitar que você vai ter que reduzir os gastos e você não vai poder gastar, né, o que você gastava antes. Você vai ter que descer um patamar no nível que você estava, nível de vida que você estava, né, para poder quitar. E depois, sim, quando você conseguir equalizar a sua vida financeira, você ter, né, já a paz e o sossego necessários para você ter assim, uma renda a mais que você possa investir, pagar todas as suas despesas, ter a sua tranquilidade financeira, ter o controle, voltar a ter o controle financeiro da sua vida e poder investir, aí sim, aí você vai poder ter uma liberdade aí financeira no futuro, né? Tu bota aí 5, 10 anos para frente. Porém, enquanto isso não acontecer, a prioridade é o quê? É pagar as dívidas, se livrar disso, né? E a dificuldade de conquistar objetivos, né? Os seus sonhos ficam prejudicados. A pessoa tem um sonho de ter uma casa própria, tem um sonho de ter um carro próprio, tem um sonho né, de poder fazer uma viagem para a família, de poder curtir, e a pessoa endividada ela acaba, né, tendo frustrado seus objetivos financeiros. Você não consegue dar sequência a nada, você não consegue investir, você não consegue, né, criar uma previdência para você, para o seu futuro, para a sua velhice, né, para ter uma tranquilidade lá na frente. Por quê? Porque você tá endividado, né? Então, assim, é muito importante a pessoa ter essa consciência aí, né, de que essas consequências vão gerar um estresse e um problema muito grave na vida das pessoas. Né? Como é que você pode lidar com as dívidas? Né? Primeiro é você fazer um plano de pagamento, né? Um plano financeiro. Você ter clareza de quais as dívidas você tem e, poxa, e você saber o que você vai fazer para pagar aquelas dívidas. Né? Vai fazer uma renda extra, vai aprender alguma coisa nova, né? Todo mundo tem uma habilidade, pessoal. Todo mundo tem que, né, tem uma forma de lidar com a situação. E na crise a pessoa sabe como ela tem que perder aquela vergonha de ir para a rua e para fazer dinheiro. Como a pessoa pode fazer isso? Fazer um doce para vender, né? Fazer um sanduíche para vender, fazer alguma coisa e ser Uber, por exemplo, a pessoa que dirige, né? Cara, existem várias formas da pessoa poder, né, fazer uma renda extra e, de repente, né, com essa renda extra, a pessoa ter aí o caminho para se livrar das dívidas. Né? Então, assim, quais são as dicas que eu tenho para você reduzir ou negociar as suas dívidas? Cara, primeira coisa é não fazer mais dívida. Né? Você não ficar
criando mais dívidas. Você já tem uma dívida, para ali, verifica qual é o valor real da sua dívida, né? E, né, tenta negociar com o gerente do banco ou com o banco uma forma de você poder pagar aquilo ali da melhor maneira possível que fique dentro de um orçamento possível para você, né? Uma coisa que você consiga pagar todos os meses, até, né, você conseguir quitar a dívida. Uma coisa muito importante é o seguinte: se a dívida ela tem um prazo de prescrição de 5 anos. Então, se você tem uma dívida já há um bom tempo, verifica se essa dívida está prestes a atingir os 5 anos. Se tiver a melhor, né, o que eu posso falar para você é o seguinte: espera ela atingir os 5 anos, entendeu? Que depois dos 5 anos o seu nome fica limpo e praticamente aquela dívida fica prescrita, se, né, você não tiver nenhum tipo de reclamação judicial a respeito daquilo ali, né? Então, para você tirar dúvidas maiores, eu aconselho, né, se você estiver nessa situação, a procurar um advogado especialista, que a pessoa vai poder te orientar bastante, até judicialmente, em relação ao que fazer, né? Cara, assim, não tem milagre, né? Você tem que parar de gastar com gastos supérfluos. Chega de gastar com besteira. Se você está com dívida, a prioridade na tua vida é pagar essa dívida. Então, pague a dívida assim que você puder, né? E não crie novas dívidas, né? E que fique de lição isso aí. Você consegue se livrar dessas dívidas, você consegue ter a paz que você precisa, ter a tranquilidade que você precisa. E, pô, você consegue equacionar a tua vida, né, descendo aí um nível na tua vida, e você tendo essa conscientização financeira e, pô, aplicando o dinheiro que você tiver de sobra, né, no longo prazo, você consegue realizar todos os sonhos que você quiser. Você consegue ter um planejamento financeiro, mas para isso é preciso, primeiro, acabar com essa dívida. E só vai conseguir acabar com essa dívida se você tiver, né, conscientização disso, ou seja, de não criar novas dívidas. Tá, pessoal? Então é importante isso. E, como eu já havia dito, fazer uma renda extra, né? Renda extra é fundamental, né, justamente para você ter esse plus aí, e com a renda extra você consegue, muitas das vezes, quitar essas dívidas. Mas, pô, você tem que ter consciência de que você vai precisar, né, correr atrás. Você vai precisar ter um plano B. Você vai precisar... aquela não vai cair do céu por descuido. Então, você tem que arregaçar as mangas e ir à luta. Não tem outro jeito. Mas a boa notícia é que eu já vi muita gente ficar endividado, sair das dívidas e se tornar investidor e, pô, tá com uma vida tranquila hoje em dia. Tá? Então, assim, é um susto que a pessoa passa, um estresse que a pessoa passa, é um período caótico que a pessoa passa, que a pessoa vive, mas tem solução, né? Entendeu? Tem solução. Basta para isso o quê? Você ter clareza, né? Não se endividar novamente e, né, quitar essa dívida e aprender com a lição, com esses erros que você cometeu. Tá bom? Então, é isso aí. Mudança no comportamento. Metas claras, né? Você, como eu já te falei, você tem que ter clareza, você tem que saber o que você tem, o que você está fazendo, o que você deseja, né? Ter isso como meta. E, cara, você tem que saber que se a tua meta é quitar as dívidas, você tem que quitar a dívida. Entendeu? Antes de qualquer coisa, quita a dívida. Porque se você pegar uma grana e investir, e você tiver dívida, não adianta nada, que a dívida vai virar uma bola de neve e você não vai ter dinheiro nenhum no final, né? Você vai viver de ilusão. Então, é muito importante ter claro isso, né? Ou seja, a primeira coisa que você faz no seu objetivo é quitar as suas dívidas para você poder se tornar um investidor ou poder realizar seus sonhos. Benefício do bom planejamento. Benefício do bom planejamento. Bom planejamento é tudo, porque com planejamento você consegue, no longo prazo, quitar suas dívidas, né? E com isso você vai
poder se tornar um investidor e vai poder realizar os seus sonhos, vai poder realizar todas as suas metas, tudo que você planejou para você. Então, é importante, né, esse planejamento financeiro por isso. E técnicas para resistir às tentações do consumo. Pessoal, assim, como é que você vai resistir à tentação do consumo? Simplesmente se afastando de lugares que vão te fazer consumir. Não tem assim, não tem milagre. Pô, se você vê que a sua ida ao shopping vai gerar compra, vai gerar dívida, você vai acabar comprando coisas supérfluas e desnecessárias para sua vida, não vá ao shopping. Entendeu? Procure, né, sempre programas que você vai passar longe de onde, daqueles lugares que você sabe que vão ser prejudiciais para você, no sentido de que você vai acabar consumindo, né? E procure coisas ao ar livre, por exemplo, que você não vai gastar nada e vai te fazer bem, né, vai até aliviar o seu estresse, exercícios físicos. Tenha em mente outros tipos de programas que você possa fazer e que vão te gerar bem-estar, ao invés de gerar um bem-estar temporário e um mal-estar depois, né? Porque se você é consumista, você comprar naquele momento, você vai ficar, né, de bem com a vida, que você comprou aquilo que você queria. Porém, né, logo depois você vai cair a ficha que você está devendo né, você acaba não ficando tão bem assim. Então, vai ser um prazer momentâneo. Troca isso por um passeio com a família ao ar livre, né? Vai fazer uma coisa legal, né? Se divertir, enfim. Você não precisa se endividar para se divertir, certo? Então, eu agradeço aí todo mundo que ficou aqui até agora. Espero que eu tenha ajudado muito vocês, né, com essa palestra. E, enfim, aqueles que tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, ou queiram falar alguma coisa, ou queiram até, né, assim, entrar em algum desses temas mais a fundo, pode me procurar, né, através do e-mail do Rio Previdência, tá bom? E, né, do meu Instagram, Flávio, né, Werneck 2.0, tá bom? Olha, grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal.